Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Muito prazer, permita-me apresentar a vocês, Professor Lucas Fonseca, professor de Criminologia, então vou estar com vocês nessa jornada. Antemão, já vou adiantar que fique tranquilo, fique muito tranquilo, você meu querido aluno, você minha querida aluna. Por quê, pessoal? Porque as nossas aulas vão ser para crianças de 5 anos de idade. Como assim, professor Lucas? O que você quer dizer? Pessoal, não tem como você não aprender criminologia aqui com o nosso curso, tá? Fique tranquilo, o que você precisa é somente prestar atenção com papel e caneta em mãos. Se você estiver utilizando ali o método digital, para os alunos mais digitais, você faça suas anotações ali no seu tablet, grife os PDFs, que tudo vai dar certo, tá bom? Sem mais delongas então, pessoal, vamos à nossa aula de hoje sobre criminologia. Nós temos muita, mas muita coisa para ver hoje, tá bom? Bora lá! Galerinha, vou pedir aqui para você, que ainda não segue a gente lá nas redes sociais, caso você queira, tá bom? Este aqui é o meu Instagram, lucas.hfonseca, tá bom? lucas.hfonseca, dá essa moral pra gente lá no Instagram, criminologia. E hoje, na aula de hoje nós vamos aprender conceito, método, objeto e a finalidade da criminologia. Conceito, método, objeto e finalidade da nossa querida e amada criminologia. Bora lá então, pessoal. Primeira coisa que você precisa aprender é que criminologia, existe então o seu conceito. Quando nós falamos de criminologia, pessoal, nós estamos falando que o quê? Que a criminologia ela é uma ciência, vai grifando aí, tá? Criminologia, e vai grifando e vai anotando, tá? Ela é uma ciência, e ciência o quê, professor? Interdisciplinar. Ela é indutiva e ela é chamada também de empírica. Tudo isso, pessoal, nós chamamos como método, ou seja, a criminologia ela tem um método empírico, ela tem um método indutivo e ela possui o método interdisciplinar. Fique tranquilo que nós vamos passar cada ponto aqui, tá? Cada tópico, tá bom? Então, a criminologia ela possui métodos que seriam o método interdisciplinar, indutivo e também empírico, tá bom? E também, conforme eu falei, são chamados de métodos o quê? Biológicos e sociológicos. Então, a criminologia, pessoal, ela também vai se valer ali de métodos biológicos e sociológicos. Deixa eu voltar para mim aqui para você prestar muita atenção. Primeira coisa, então, que você precisa aprender e já anotar no seu material, que a criminologia, ela possui métodos. E você viu aqui comigo que ela possui um método interdisciplinar, método indutivo e o método empírico. E não somente esses três, você precisa anotar também que a criminologia ela vai se valer de métodos biológicos e métodos sociológicos. Biológicos e sociológicos. Conforme eu já falei, pessoal? Fique muito tranquilo que nós vamos passar tópico por tópico nesta aula sobre cada um desses elementos aqui da criminologia, tá bom? Voltando aqui para mim, então. Galerinha, a criminologia também aqui embaixo, ela também se relaciona com o quê? Opa, perdão, pessoal. Continuando aqui, Continuando aqui, Parei aqui, Continuando aqui nessa seta. Deixa eu até apagar essa estrelinha aqui. Bom, pronto, vamos lá. Então, você viu que ela tem métodos interdisciplinar, indutivo e empírico e também chamados de biológico e sociológico, que se ocupa, então, do estudo do crime, do criminoso, da vítima e do mecanismo de controle social, que são chamados de objetos da criminologia. Então, calma que eu vou aqui já fazer um esqueminha para você. Então, você viu aqui comigo, acabou de ver comigo, que a criminologia ela possui métodos, tá? Então, nós temos aqui 3 principais métodos, chamado de método interdisciplinar. Método interdisciplinar, método indutivo e também o método empírico, tá? Empírico, tá? Então, tudo isso nós chamamos de método da criminologia. E você viu também que nós temos 2 elementos aqui como métodos, que são os métodos biológicos, tá? Ou seja, criminologia também se vale de métodos biológicos e sociológicos, tá? Sociológicos. Beleza? E, pessoal, você viu, acabou de ver aqui também que a criminologia ela possui os seus objetos. Objetos de estudo.
Quando nós falamos de objetos de estudo da criminologia, nós temos 4 objetos de estudo, tá? 4 objetos de estudo. Nós temos aqui o crime, nós temos o criminoso, figura do criminoso, nós temos aqui a figura da vítima e o controle, controle social, tá bom? Isso aqui nós chamamos de objetos. Galerinha, isso aqui que você acabou de ver comigo, tá? Isso aqui que você acabou de ver comigo, isso aqui cai em prova, professor? Não, não cai em prova. Despenca. Isso aqui despenca em prova. Então, acabei de falar com você aqui, tá? 2 assuntos importantíssimos que caem muito em prova, chamados métodos da criminologia e os objetos da criminologia. No dia da sua prova, obviamente, o examinador vai tentar confundir você, colocar métodos no lugar de objetos e colocar os objetos no lugar dos métodos da criminologia. Então, vamos só recapitular. Quando nós falamos de métodos, tá? De métodos da criminologia, é o método interdisciplinar, indutivo e empírico. E também nós podemos dizer que são métodos biológicos e sociológicos, tá bom? 5 métodos. E quando nós falamos, então, de objetos, são 4 objetos, tá? O crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Crime, criminoso, a vítima e o controle social. Bora voltar aqui para a aula, então. Então, uma vez que você viu isso aqui comigo, tá? Anota aí no seu material e vamos dar continuidade agora aqui, nesse segundo ponto aqui, ó. Então, a criminologia também, pessoal, ela se relaciona com o direito penal, a política criminal, o próprio processo penal, a criminalística, a medicina legal também, apesar do quê? Apesar da criminologia ser uma ciência autônoma e não se confundir com nenhuma delas, tá? Então, a criminologia ela vai se valer, então, do direito penal como objeto de estudo, da política criminal, né? Do processo penal, da criminalística e da medicina legal. O que você precisa aprender aqui nesse tópico, aqui nesse parágrafo que eu anotei para você? Que a criminologia ela é uma ciência autônoma, tá? A criminologia é uma ciência autônoma. Grava isso no seu material. A criminologia é uma ciência autônoma, beleza? E aqui embaixo, terceiro parágrafo aqui. Então, o papel da criminologia, pessoal, nada mais é do que compreender o fenômeno criminal. Compreender o fenômeno criminal de maneira mais ampla, considerando o quê? Os crimes que de fato acontecem dentro de uma sociedade. Então, o criminólogo, ele observando esses fatos dentro da sociedade, ele começa a criar suas próprias teorias. E essas teorias você vai ver comigo daqui a pouco, ainda nesta aula. Na verdade, em algumas aulas para frente, tá bom? Na parte de teorias ali sociológicas, tá bom? Por exemplo, teorias sociológicas, você vai ver comigo, então, ainda nesse curso de criminologia. Belezinha? Vamos dar avanço aqui. Então, só para você recapitular, nós falamos de métodos, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? Somente fazendo aqui um resumo com você, porque você precisa gravar isso aí. Métodos da criminologia, tá? Método interdisciplinar, empírico e indutivo. E também, né, ela vai se valer dos métodos biológicos e sociológicos, tá bom? E quando nós falamos de objetos da criminologia, nós estamos falando do crime, do criminoso, da vítima e do controle social. Crime, criminoso, vítima e controle social, fazendo um resumo de tudo que eu falei para você até agora, beleza? Dando continuidade, galerinha, vamos agora passar tópico por tópico, tá bom? Dos métodos da criminologia. Nós vamos falar agora sobre os métodos que você precisa gravar e também levar para sua prova. Empirismo, pessoal, vamos começar aqui pelo empirismo então, tá? Ser empírico, pessoal, é um conhecimento obtido pelos sentidos humanos, tá? Pelos sentidos humanos. Uma ciência empírica, né? Ela se baseia o quê, galerinha? Na experiência e também na observação de um fenômeno. Então aqui, vou até desenhar para você aqui, ó. Deixa eu apagar esse método aqui. Se você pegar, então, quando nós falamos de empirismo, você viu quando você vai plantar, por exemplo, uma árvore, né? Ela tem a sementinha, e da sementinha começa, né, a ramificar ali, começa a nascer, então, começa, na verdade, a criar raiz, por exemplo, né? E começa a florescer, então ela vai crescendo aqui, né?
Então aqui começa a nascer as pétalas tal, né? Aqui e tal. Dependendo, então, até daqui a pouco, né? Aquela flor ela ficar robusta e completa. Então veja que, né? Que aqui a gente consegue fazer uma observação, né? Que partiu de algo que nasceu e foi até a sua evolução na sua totalidade. O empirismo, pessoal, ela é uma ciência da observação. Então, através da observação, igual quando você planta ali o feijãozinho, né? Quando você está na escola, você não planta o feijãozinho lá no copinho, né? Descartável e tal. Alguns colocam num potinho, colocam ali o grãozinho de feijão dentro do algodão e ele vai germinando, certo? Isso, quando você pega de ponto a ponto, desde quando você pega aquele feijãozinho, né? Coloca no algodão, até crescer e criar aquelas ramificações, a gente pode observar ali, né, através do método da observação, que algo está crescendo. Então, o empirismo nada mais é do que é uma ciência que se baseia nas experiências e também na observação. O que eu falo para meus alunos quando falar de empirismo, pessoal, lembra lá da época da sua escola, né, quando você fazia, então, o feijãozinho dentro do algodão, belezinha? Eu coloquei aqui para você também, então, ó, que as teorias criminológicas, elas são formuladas e explicadas a partir da observação do mundo, da verificação de crimes, né? Concretamente ocorridos também em um grupo social. Ou seja, ela opõe-se, então, à abstração do direito. Então, veja que aqui, pessoal, quando nós falamos de empirismo, o direito penal ele é estático, né? Daqui a pouco você vai ver também comigo, na próxima aula, as diferenças do direito penal e da criminologia. Mas já te adiantando, o direito penal ele é estático, ele é parado, não é uma evolução. Não é como você, por exemplo, pegar um fenômeno criminal. Cara, tá acontecendo certo tipo de crime nessa rua, tá acontecendo certo tipo de crime nesse bairro, nessa cidade. Vamos estudar, vamos nos debruçar em cima desses crimes. Por que através de um furto, do furto vira roubo, do roubo vira um latrocínio e assim sucessivamente os crimes vão evoluindo na sociedade. Isso é chamado de empirismo, tá? O direito penal não. O direito penal ele só vai analisar as leis que já estão prontas e vai colocar o caso concreto e vai julgar aquilo de acordo com a lei, tá? Então o empirismo, quando você vê então na sua prova a palavra empírico, quer dizer, está falando de estudo, tá bom? Estudo do fenômeno criminal. Deixa eu voltar para mim aqui do slide. Então aqui, pessoal, nós vamos falar agora sobre a indução, porque um dos métodos da criminologia é o método indutivo, ou seja, através da indução. Deixa eu só trocar aqui a cor da minha canetinha. Vou pegar esse roxinho aqui, ó. Então, ó, deixa eu apagar aqui para ficar mais visual para você, ó. Então, aqui vamos falar agora sobre a indução, método indutivo. Então, aqui ó, no método indutivo, tá? O raciocínio ele parte de dados particulares, ou seja, fatos observados, né? Ou as famosas experiências e chega, então, a regras ou conceitos mais gerais. Ou seja, quando nós falamos do método indutivo ou sobre a indução, pessoal, parte-se então de uma observação. Veja que a indução e o empirismo, eles quase se relacionam, vamos dizer assim, né? Então a indução, ela parte de uma observação, assim como o empirismo, né? Ela parte do quê? De uma experiência, assim também como o empirismo, para chegar então a uma teoria, tá? Então nós vamos induzir que algo está acontecendo ou induzir que algo vai acontecer, tá? Ela também se opõe à dedução do direito. Então veja que o direito ele é dedutivo. Na próxima aula comigo você vai ver as diferenças da criminologia, tá? Da criminologia e do direito penal. Você vai ver que o direito penal ele é dedutivo. Então a indução ela não é dedutiva, por isso que ela se opõe ao direito penal. E você vai ver comigo ali mais um pouquinho para frente na próxima aula, tá? Então aqui, por exemplo, no método dedutivo do direito penal, ó, no método dedutivo do direito penal, parte-se de uma premissa geral, ou seja, através da lei, né, que deve ser aplicada a uma premissa particular, ou seja, caso concreto a qual a lei deve ser aplicada. Ou seja, o que é partir, pessoal, de uma premissa geral, né? Ou seja, você tem a lei, tá? Aqui é a lei. E essa lei, nós vamos partir dessa lei para julgar as pessoas, tá? Para julgar as pessoas. Isso quer dizer método dedutivo. Então, através das leis, eu posso deduzir
que esse elemento ele é criminoso ou que esse elemento é o criminoso. Então, o direito penal ele é dedutivo. A criminologia a qual nós estamos usando agora aqui, ela é indutiva, ou seja, ela parte de fenômenos criminais, ela parte de um fenômeno que está acontecendo na sociedade e em cima desses fenômenos nós podemos chegar a alguma indução. Isso é método indutivo da criminologia, porque no direito penal, como ele é dedutivo, ele já vai partir de algo concreto, ou seja, de uma premissa, nesse caso que eu utilizei de exemplo, a própria lei, tá bom? Mas essas diferenças de indução e dedução nós vamos ver um pouquinho mais para frente também com vocês, tá? Nós temos aqui também agora o método interdisciplinar. Deixa eu colocar aqui uma canetinha verde. Ó, nós temos aqui também que a criminologia ela é interdisciplinar. Então aqui dentro do que se conhece por criminologia, pessoal, né, estão o quê? Estudiosos das mais variadas áreas de conhecimento. Então a criminologia ela se realiza, né, em cooperar ou através da cooperação com várias disciplinas. Por exemplo, a criminologia para o seu estudo, ela vai se utilizar da própria sociologia, da própria psicologia, da medicina legal, do próprio direito, da biologia, da antropologia, da própria estatística também, ou da assistência social. Então veja que aqui no método interdisciplinar, da criminologia, pessoal, por mais que ela seja uma ciência autônoma, conforme você já viu comigo anteriormente, a criminologia ela é autônoma, tá, pessoal? Ela é autônoma. Mas ela vai se utilizar de diversas outras matérias para adquirir um estudo mais eficiente, né? Então, por exemplo, a psicologia, o que passa na cabeça do indivíduo que virou serial killer, né? O que passa na cabeça? O que ele viveu no passado? Será que foi uma criança que sofreu bullying? Será que foi uma pessoa que sofreu agressão física dentro de casa? Ou viu o pai batendo na mãe, ou a mãe batendo no pai, ou o pai matando o papagaio? E por isso essa pessoa ela é violenta? Então a psicologia ela vai analisar todos esses fatores e todas essas questões. Por exemplo, a própria medicina legal. Então a criminologia ela vai se valer da medicina legal para chegar no estudo concreto também. Como, por exemplo, cara, será que esse indivíduo que acabou de cometer um crime de homicídio, será que ele tem algum distúrbio mental? Como, por exemplo, né, ele tem ali a esquizofrenia, né? Será que ele é uma pessoa esquizofrênica, por exemplo? Será que ele tem alguma coisa biológica dentro dele, alguma doença, né? O que nós podemos ver sobre essa pessoa? Será que ela estava embriagada no momento do crime? Então a medicina legal também pode ajudar a própria criminologia a chegar no estudo concreto, tá bom? Então por isso que fala que a criminologia ela utiliza método interdisciplinar. Então ela vai pegar de várias matérias para chegar então em um caso concreto na sua análise. Belezinha? Voltando então aqui ao nosso slide, tá? Então isso quer dizer interdisciplinariedade, pegar diversas disciplinas para chegar então em um estudo de caso concreto. Beleza? Nós temos aqui também o método, deixa eu só voltar aqui para ver se é certinho, beleza, é isso aí mesmo, tá? Pessoal, só deixa eu ver uma coisinha aqui, eu só quero ver com você aqui, só uma coisinha, beleza. Eu quero só voltar um slide, porque eu quero falar aqui também a respeito dos métodos biológicos e sociológicos, tá? A criminologia, pessoal, ela também vai se valer de tudo isso que nós vimos aqui agora, né? Do empirismo, da indução e da interdisciplinariedade, nós temos aqui os métodos biológicos, né? Que vão analisar, por exemplo, ali, fatores, né? Por exemplo, a própria biologia, né, do ser humano, fatores que estão dentro do indivíduo, né, do indivíduo criminoso. Você vai ver comigo mais para frente também que nós temos a escola positiva, a escola clássica e os positivistas, né, com Lombroso. Depois você vai ver comigo esse grande expoente da criminologia positiva, ó. Então, para os positivistas, por exemplo, como Lombroso, o fator biológico do crime, pessoal, era muito, mas muito importante, né? Então, Lombroso ousava dizer que o criminoso... Olha para você ver que interessante. Por isso que a criminologia ela vai se valer desse método biológico, né? Porque Lombroso ele ousou dizer que a pessoa que era criminosa, a pessoa que era tendenciosa a cometer crimes, ela tinha um mal dentro dela, né? Ou seja, ela cometia certo tipo de delito, ela era uma pessoa homicida,
ela praticava roubos, furtos, porque ela tinha uma doença dentro dela. Então, Lombroso, ele era a favor de abrir o indivíduo, né, de abrir a cabeça, o crânio mesmo, para ver o que tinha na cabeça desse rapaz se cometia tanto crime dessa mulher. Então, Lombroso falava que o mal, ele estava dentro da pessoa de forma biológica, corria na veia, corria no sangue desses indivíduos, tá? Muito interessante, depois você vai ver um pouquinho mais a fundo comigo isso aqui, tá? Mas então, o que a gente precisa ver? Que a criminologia, então, ela se utiliza desse método biológico, ou seja, vamos estudar a biologia aí desse indivíduo, tá bom? Nós temos aqui também os métodos, né, sociológicos, que a própria sociologia traz, né? Aqui, ó, sociologia. Então, através da sociologia, através dos estudos da sociedade, qual que é, pessoal, o fator que leva um indivíduo a cometer um crime dentro de uma sociedade? Ou seja, deixa eu voltar aqui. Será que esse método social, né, esse método sociológico, será que o que a sociedade contribui na vida do indivíduo para que ele cometa crime? Será que são os bullying? Será que são o abandono do Estado dentro de uma sociedade? Será que o Estado está dando ali total aparato, total respaldo para que uma pessoa possa evoluir como ser humano, né? Como pessoa em si? Será que o Estado ajuda? Ou seja, através dos métodos sociológicos, a sociologia, né, dentro de uma sociedade, a criminologia, então, vai se valer desses estudos. Qual é o papel do indivíduo numa sociedade? Qual que é o papel da sociedade também na vida do indivíduo, por exemplo, que comete crime, tá? Então, por isso que a criminologia, ela vai se valer de métodos biológicos e também sociológicos, tá? Biológicos e sociológicos, beleza? Uma vez, então, que nós falamos dos métodos da criminologia, tá? Nós vamos falar agora... nós temos aqui também um método analítico, tá? Antes da gente entrar aqui, ó, nos objetos, vamos só bater aqui nos métodos analíticos, tá bom? A criminologia também possui método analítico. Assim, costumeiramente, né? Vamos dizer assim, não é tão cobrado esse método analítico, tá, pessoal? Mas eu preciso passar com você para a gente não ter surpresa, tá? O que seria o método analítico, então, da criminologia, tá? Então, a criminologia, ela realiza o quê? Análises, por isso que fala analítico. Quando nós vamos ver analítico, é como você pegasse um crime aqui, pessoal, e fragmentasse ele, né? Você colocasse ele em várias partes. E cada parte você vai fazer uma observação concreta de algo, entendeu? Onde que foi cometido tal tipo de crime, né? Onde foi? Quais foram os elementos utilizados? As pessoas estavam embriagadas? Foi através de um homicídio, de um estupro, né? Ou seja, vai analisar o crime. Então, a criminologia, ela vai realizar essa análise, ou seja, ela emprega o método que? Analítico. O analítico vem de analisar para compreender a natureza do crime, né? Do criminoso, das relações, né, entre a vítima e também do delinquente e dos mecanismos, e que trava a língua, hein? E dos mecanismos, né, de controle social. Então aqui, pessoal, no método analítico da criminologia é muito interessante porque muitas vezes vem fazer essa relação, essa análise, né, de relação entre o criminoso e a vítima. Porque muitas vezes você vai ver isso comigo lá para frente, né, em vitimologia, né? Então, Benjamin Mendelsohn, por exemplo, que é considerado o pai da vitimologia, ele traz 5 tipos de vítima, onde alguns tipos de vítima têm papel importante. Existe a vítima que é tão culpada quanto o delinquente, existe a vítima que é mais culpada que o delinquente, ou seja, a vítima que é mais culpada que o próprio infrator que cometeu um crime contra ela. Então, através desse método analítico da criminologia, nós vamos fazer uma autoanálise de todos os elementos, inclusive, pessoal, o papel da própria vítima dentro de uma cena de crime, que é muito importante. Às vezes a gente fica com esse conceito, né, que o culpado é somente o camarada que cometeu o crime, de certa forma que nada justifica, por exemplo, se tirar a vida de uma pessoa. Entretanto, existem comportamentos, né? Existem comportamentos quais levam, então, o quê? A vítima, né, a induzir, a provocar, vítima provocadora. Você vai ver isso comigo lá na frente, tá bom? Os 5 tipos de vítima de Benjamin Mendelsohn, lá dentro de vitimologia. Mas nós temos as vítimas que provocam ali o agressor, provocam o infrator e assim sucessivamente, né, as vítimas vão tendo um papel ativo, muitas vezes ativo,
dentro de um crime. Obviamente existem ali o papel passivo da vítima, onde a vítima não faz nada, né? Não teve ação nenhuma de provocar, como por exemplo uma pessoa que está passando na rua e toma um tiro na cabeça, uma bala perdida. A vítima não tem culpa nenhuma. Entretanto, existem sim, em cenas de crime, né? Muito, mas muito mesmo, essa participação da vítima direto aí no crime, tá? Voltando aqui então, esse método analítico da criminologia, tá? Voltando aqui para o método analítico da criminologia. Então, esse método analítico ele vem fazer o quê? Uma análise, né? Então, fazer uma análise, na verdade, significa o quê? Estudar pormenorizadamente, ou seja, conforme eu falei aqui, ó, pegar o crime, né, e fragmentar em várias partes para que você possa estudar. E também aqui eu trago para você uma função básica da criminologia. Então, professor, qual que é a função, então, da própria criminologia? Então, pessoal, uma das funções da criminologia, né, é informar quem? A sociedade, né, e os poderes públicos sobre o quê? Sobre o delito, o delinquente, a vítima e o controle social. Ó, o crime, né, o criminoso, a vítima e o controle social. Isso aqui é chamado do quê? De objetos da criminologia, né? Você viu comigo já anteriormente no slide anterior, tá? Em alguns slides anteriores aí, né? Delito, delinquente, vítima e controle social. O delito ele trocou, né? Ele tirou a palavra crime e colocou delito aqui, né? Então ficaria crime, criminoso, vítima e controle social, que são os objetos. Ou seja, então é informar a sociedade e os poderes públicos sobre esses objetos da criminologia. Essa é a função básica da criminologia, né? Reunindo, então, em um núcleo do quê? De conhecimentos que permita compreender, né? Compreender cientificamente o problema criminal, prevenir esse crime, tá? Que é muito importante, e também intervir, né? Com eficácia e de modo positivo no homem delinquente. Então, uma das funções, pessoal, da criminologia, tá? Não é somente analisar o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, que são os famosos objetos da criminologia, conforme você viu comigo aqui, tá? Não é somente analisar, então, esses objetos ou esses elementos. É também dar suporte ao indivíduo que, uma vez foi encarcerado, ele precisa ter um suporte dentro da cadeia. Ele precisa ali ser ressocializado dentro da sociedade após ali o cumprimento de pena. Porque uma vez que o indivíduo ele é preso, você vai ver comigo também sobre as teorias, né, sociológicas e da criminologia. Nós temos a teoria do etiquetamento, que você vai ver comigo um pouquinho para frente, onde uma vez que o indivíduo comete um crime, ele é etiquetado pela sociedade de criminoso, muitas vezes de vagabundo, desculpa, perdão com a palavra, mas criminoso, vagabundo. O camarada não quer trabalhar, só quer ficar aí pra rua o dia inteiro, por isso que comete crime, ou seja, a pessoa fica etiquetada, né? A sociedade coloca uma etiqueta naquele indivíduo chamando de criminoso. E o papel da criminologia é analisar, obviamente, né, os fatores que levaram esses indivíduos ao cometimento de crime, mas também estudar os métodos de ressocialização, uma vez que o indivíduo ele vai preso, mas um dia ele vai sair. E quando ele sair, ele precisa estar preparado e também amparado pela própria sociedade para recebê-lo no meio do seio social. Belezinha? Vamos voltar aqui. Então, pessoal, uma também das funções da criminologia, né, é a compreensão e explicação do fenômeno criminal. Então, é compreender e dar explicações porque certos tipos de crimes acontecem dentro de uma sociedade, né? É o fornecimento, então, aqui de informações para intervenções preventivas, ou seja, a famosa prevenção do delito. Você vai ver comigo também um pouquinho mais para frente, tá? E também a compreensão da etiologia, né? Vem do etios, ou seja, a razão, né? Ou seja, o início de tudo. Início, né? Por que certo tipo de crime acontece, né? Quais são os fatores que levam certos tipos de crimes a acontecer dentro da sociedade? Então, essa compreensão, esse etios também, a criminologia tem a função de estudar, tá bom? Por que esses indivíduos cometem crimes e como nasce, então, por exemplo, um crime, sei lá, de estupro, de suicídio, suicídio não porque a pessoa ali ela acabou de tirar a própria vida, né? Mas de estupro, pode ser de suicídio também, porque existem vários fatores, né, que levam, por exemplo, deixa eu voltar aqui para mim, que levam, por exemplo, a pessoa a tirar a própria vida. Por isso que a própria psicologia, a psicanálise, né, por isso que esse método interdisciplinar da criminologia, ela vem também
trazer esses fatores. Por que as pessoas estão se matando, por exemplo? Poxa, porque está existindo muita depressão. Mas o que leva à depressão? É o desemprego. Então a sociologia pode entrar no meio. Então veja que é lindo o papel da criminologia, uma vez que ela utiliza de diversas disciplinas, diversas matérias para então dar ali respostas, né? E uma dessas funções básicas da criminologia é dar essas respostas, esses estudos à própria sociedade. Beleza? Então, uma vez que nós finalizamos aqui, então, os métodos e também a função básica da criminologia, nós vamos falar dos famosos objetos. Né? Deixa eu trocar a cor da minha caneta aqui. Nós vamos falar agora dos famosos objetos. Isso aqui despenca em prova, tá, pessoal? Então, se fosse você, eu colocava aí, ó, até um símbolo bem grandão de exclamação, porque isso aqui cai muito. Objetos da criminologia. Nós temos aqui o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Crime, criminoso, vítima e controle social. E nós vamos aprender e ver agora o papel, né, o que cada uma representa, então, dentro da criminologia. Deixa eu apagar aqui. Beleza, pessoal, vamos começar aqui, então, pelo crime, tá? Apaguei, mas nem deveria ter apagado, né? Crime, pessoal. Então, dentro da criminologia, quando nós falamos de crime, o quê? A criminologia, então, dentro do crime, ela analisa a conduta antissocial, as suas causas geradoras dessas condutas antissociais, né? O efetivo tratamento dado ao próprio delinquente, visando a sua não reincidência. Então, não é somente você analisar o papel do indivíduo que comete crime, né? Mas você tem que visar também a sua reincidência. Ou seja, dar mecanismos, dar meios, né? O governo precisa dar meios para que ele não venha, por exemplo, a ser um reincidente, ou seja, que ele não venha mais a cometer crimes, tá bem? Bem como, então, suas falhas de profilaxia preventiva. Profilaxia preventiva já fica até um pouco redundante, né? Porque a palavra profilaxia vem de prevenção. Muitas vezes você vai ao dentista e ele fala, precisamos fazer uma profilaxia, ou seja, precisamos fazer algo preventivo aí para cuidar da sua boca, né? Precisa jogar ali um flúor, né? Para você não ter cárie, escovar mais os dentes, por exemplo. Então isso é profilaxia. Toda vez que você vê a palavra profilaxia, vem de prevenção de delito, tá? Então muitas vezes o Estado, pessoal, ele falha nessa profilaxia. O Estado ele falha em dar meios e mecanismos, né, e métodos, por exemplo, de profilaxia, ou seja, de prevenção a um crime. Por isso que você vê muitas vezes aí nas ruas, ruas importantes, grandes avenidas, né, sem iluminação, né, sem a famosa lombada, o famoso quebra-mola, né, que é para o indivíduo reduzir ali a velocidade. Você não vê também muitas vezes radares. Então você pega uma reta grandona aí, gigante, o indivíduo senta o chinelo mesmo, né? E acaba até cometendo atropelamento, você acaba cometendo rachas ali. Então, o que o Estado faz para prevenir, né? Seja através de uma iluminação, seja através de uma lombada, né? O famoso quebra-mola, não sei, dependendo do estado onde você mora aí, né? Cada um tem um termo. Quais são os métodos de profilaxia, os métodos de prevenção? Será que seria melhor colocar câmeras, por exemplo, a cada 1 quilômetro, a cada 2 quilômetros, para poder vigiar ali mais ali a sociedade, o famoso Big Brother, né? Dentro das cidades agora, para que esses crimes, né, eles possam ser inibidos? Então, o Estado tem um papel, voltando aqui, o Estado tem um papel importantíssimo e fundamental, tá? No cometimento de crime, na verdade, na prevenção desse cometimento de crime, tá? Então, galerinha, para a criminologia, crime, ele é um fenômeno social, comunitário e que se mostra o quê? Com um problema maior, necessitando, então, entender as suas múltiplas facetas. Então, veja que interessante, tá? E você vai ver comigo também lá, quando nós falamos sobre quando nós vamos falar sobre as teorias, nós temos a teoria da anomia, onde ela vem dizer, né, que o crime dentro de uma sociedade, ele é até saudável, porque são essas crises, né, são esses crimes que faz também com que uma sociedade venha a evoluir, venha a crescer. Então você imagina uma avenida que é muito grande, uma avenida importante do seu bairro, que não possua iluminação. Essa rua não possui iluminação, tá? Então, se, por exemplo, uma moça passa, né? Uma moça passa ali com bolsa, mexendo na sua bolsa, né? Acabou de vir do trabalho cansada. E nessa rua que está sem iluminação, né? Ou seja, está totalmente deserta. Se não acontece certos tipos de crime naquela rua, a prefeitura vai deixar aquela rua sem iluminação.
Agora, a partir do momento que nessa avenida, poxa, as mulheres acabaram de descer do ônibus, estão indo para casa para descansar, acabaram de chegar do serviço, aí passa o indivíduo e acaba furtando, acaba roubando, né? Muitas vezes acaba cometendo latrocínio, né? Que é o roubo circunstanciado pela causa de morte, né? Então o indivíduo chega, dá essa bolsa aqui, moça, eu não vou dar. Então, pum, toma um tiro na cabeça e leva a bolsa. Ou vice-versa com o homem também, né? Eu utilizei a mulher aqui, mas pode ser com o homem também, tanto faz. Então veja que a partir desses cometimentos de crime, isso leva e gera uma crise. E essa crise chega até o Estado, ou seja, chega até a prefeitura ali, né? A parte ali dos vereadores também. Eles falam, cara, se nessa rua tá cometendo muito crime, poxa, vamos colocar uma iluminação. Tá vendo que essa rua, que essa avenida é grande, é uma das principais aqui do bairro, né? Tá sem iluminação? Vamos colocar iluminação, porque tá tendo muito roubo, tá tendo muito latrocínio, tá tendo muito furto ali, né? Então vamos colocar uma iluminação. Então veja que para a criminologia o crime ele é algo saudável, que através desses crimes, através dessas crises que são geradas na sociedade, a sociedade começa então a evoluir, beleza? Então esse é um conceito amplo de crime para a criminologia, né? São condutas antissociais, né? Onde o Estado pode também ajudar com medidas profiláticas, ou seja, a profilaxia, as medidas preventivas, né? Aumentando o policiamento, por exemplo, seria uma. E também, né? Falamos aqui das múltiplas facetas aqui da criminologia, desse fenômeno chamado crime, tá bom? Onde a criminologia também ela vai visar a não reincidência, né? Você acabou de ver comigo aqui, a não reincidência dos indivíduos, né? Para ajudar que eles não cometam certos tipos de crime, tá bom? Agora sobre o criminoso. Vamos falar do papel do criminoso aqui dentro da criminologia, tá, pessoal? Para a criminologia clássica, nós vamos ter aqui então, nós vamos falar da criminologia clássica, a criminologia, né? A escola clássica, perdão, a escola positiva, né? O marxismo, o famoso marxismo cultural e também a criminologia moderna. Então, para a criminologia, o criminoso ele passa por 4 períodos, tá bom? Opa, deixa eu voltar aqui. A criminologia ela vai passar por 4... O criminoso dentro da criminologia vai passar por 4 períodos. Vamos começar aqui então pela escola clássica. Quem era o criminoso para a escola clássica, pessoal? Então, o criminoso ele era um ser que pecou, ou o famoso ser que optou em praticar o mal, né? Um ser que optou em praticar o mal. Então, a escola clássica, pessoal, a escola clássica, ela acreditava que o indivíduo, né, através do seu livre-arbítrio, ele cometeria crime se ele quisesse. O indivíduo seria um infrator se ele quisesse, porque todo mundo é igual. Homens e mulheres têm os mesmos direitos de escolha. Mas o indivíduo que decidiu, né, cometer crime, ele é um ser pecador, né? É só uma escolha dele, tá? Então, para os clássicos, nesse negócio, ele teve um distúrbio mental, era isso, aquilo, não. Se o indivíduo é criminoso é porque ele quis, né? Ele tem um livre-arbítrio, ele faz o que ele quiser. Então, o criminoso, para a escola clássica, tá? Ele tinha, então, esse livre-arbítrio. Grave isso, porque cai muito em prova, tá? Agora, para a escola positiva, pessoal, para a escola positiva, o criminoso, ele era um ser atávico, né? Ele era o quê? Ele era preso à sua deformação patológica também. Ou seja, o indivíduo, ele nascia criminoso. E olha que interessante, né? Então, aqui para a escola positiva, diferente lá dos clássicos, que anteriormente você viu comigo, que para os clássicos, então, o indivíduo ele era somente um pecador. Através do livre-arbítrio, ele decidiria cometer crime se ele quisesse. Agora, para os positivistas, o indivíduo ele já nascia criminoso. Lembra que eu falei com você anteriormente sobre Lombroso, né? Que ele acreditava ali sobre a biologia do indivíduo, que o mal estava dentro. Ou seja, o camarada que cometia crime, ele tinha uma doença dentro dele e, né? E o estudo da criminologia, através assim, abrindo esse indivíduo, a gente poderia tirar esse mal. É como se tivesse uma mancha ali nos órgãos, tirasse aquela mancha e pronto. O camarada não vai ser mais homicida, por exemplo, né? Então, para os positivistas, através, né, do camarada que ele nasceu criminoso, uma vez que ele nasceu, ele já nasceu criminoso, eles entendiam isso, não tem esse negócio de ele escolheu, ele optou, não. Ele já nasceu criminoso e também fala do atavismo, que você pode ver muito isso em prova.
O atavismo é quando o camarada, né, ele traz essa hereditariedade, por exemplo, né, perdão da palavra, hereditariedade, agora sim, ali da sua família. Então, por exemplo, o avô foi criminoso, o pai dele foi criminoso, ele vai ser criminoso, o filho dele vai ser criminoso, o neto vai ser criminoso, né? Ou seja, algo que passa de geração em geração, ser atávico. Então, através desse atavismo, vai passando de geração em geração. Então, para os positivistas, né? O criminoso, tá bom? Ele era ser atávico, ou seja, passava de geração em geração esse crime, ou ele já nascia criminoso, tá? Nós temos aqui, então, para o marxismo, quem era o criminoso ali para a escola marxista, né? Então, o criminoso, ele é apenas o quê? Uma vítima inocente das estruturas econômicas da sociedade. Então, para o marxismo cultural, pessoal, né? Ter o quê? Bens, né? Ter bens é muito mais importante ter do que ser. Então, nesse marxismo cultural, vem falar que o capitalismo, né? Capitalismo, ele é os males, então, né? Que leva o indivíduo a cometer crime. Então, para essa escola marxista, ou seja, através do marxismo cultural, vem falar que o criminoso, ele é somente uma vítima da sociedade. Essa sociedade capitalista que só quer consumir, né? Só quer trazer bem de consumo. E aquela pessoa que não tem, ela não é nada perante a sociedade. Então ela precisa ter algo para comprovar algo, tá? Então isso aí é falado também no marxismo cultural. Então, para a escola marxista, o criminoso, ele é apenas uma vítima, né, desse capitalismo. E para a criminologia moderna, pessoal, para a criminologia moderna, o delinquente, o famoso criminoso, ele não possui o quê? Mas a mesma importância, agora ficando em segundo plano. Então, quando nós falamos do criminoso aqui, dentro da criminologia moderna, nós temos agora, por exemplo, o papel da vítima, que é muito importante, tão quanto o criminoso, ou até mesmo muito mais do que o criminoso. Então, veja que o criminoso, tanto na escola clássica, tanto na escola positiva, lá no marxismo cultural, por exemplo, você pegar século XVIII, século XIX, comecinho do século XX, falava-se muito do criminoso, mas agora o negócio já mudou. A própria vítima, o próprio controle social também vem tomando protagonismo. Então agora, para a criminologia moderna, o criminoso já não é mais o papel, né, fundamental. Nós temos aqui o controle social também, que bate ali parelho, como também a própria situação da vítima de um crime. Belezinha? Então, falando de vítimas, vamos falar então quem é a vítima dentro, o que corresponde, então, à vítima, deixa eu pegar o vermelho aqui, dentro da própria criminologia. Então, a vítima, pessoal, na criminologia, né, o estudo da vítima, então, passou a ter 3 grandes momentos históricos, tá? Vou colocar aqui exclamação, porque você precisa pegar esses 3 grandes momentos da história. Nós tivemos aqui, primeiro, a Idade de Ouro da vítima, tá? Que compreende o quê? Desde os primórdios, a civilização até o fim da Idade Média, né? Ou seja, a famosa época da justiça privada. Ou seja, nessa Idade de Ouro da vítima, pessoal, grave isso, né? Nessa Idade de Ouro da vítima, a vítima tinha um protagonismo muito grande, onde é a famosa lei de talhão, olho por olho, dente por dente. Cara, se o indivíduo entrou na minha casa e furtou, né, e pegou, por exemplo, uma bicicleta ou uma galinha ali no meu terreno, que naquela época uma moeda de troca era animais, né? Se você pegar o século XVII, por exemplo, ali, século XVIII, até anteriormente, um pouquinho para trás, século XV, XIII também, né? Moeda de troca era tudo que você tinha, poderia ser moeda de troca, né? Até mesmo ali os perfumes, né? As essências também, muitas vezes era moeda de troca. Então, uma vez que o camarada entrou no seu terreno e pegou, por exemplo, um animal, uma galinha, um boizinho, um bezerrinho ali, e furtou e levou embora. Você poderia matar aquele camarada porque você foi vítima. Quem mandou ele entrar no quintal da sua casa? Quem mandou ele entrar na sua casa para poder pegar aquele objeto, aquele animalzinho, vamos dizer assim, ou um objeto qualquer, uma bicicleta, por exemplo? Né? Quem mandou? Então, uma vez que a vítima agora tem um papel importantíssimo, a vítima tinha esse direito, né? A vítima tinha esse direito de ir atrás do indivíduo e, caso ela quisesse, poderia cometer, né, um crime parecido. Ou seja, cara, se você foi na minha casa e furtou algo, eu vou arrancar a sua mão. Beleza, show de bola. Olho por olho, dente por dente. Quem mandou você entrar na casa do indivíduo?
né? Quem mandou você ir lá furtar? Quem mandou você ir lá roubar? Então, nessa idade de ouro, a vítima tem um papel muito, muito importante. E olha que interessante agora. Passado, então, a idade de ouro, nós vamos, então, para o período da neutralização da vítima. O que é isso, professor? Período da neutralização. Esse período ele surgiu, né, quando o Estado ele reivindica o monopólio da jurisdição. Ou seja, acabei de falar para você, né? Acabei de falar para você que lá, pessoal, na idade de ouro, a vítima tinha um papel muito importante. Cara, você furtou uma galinha minha, eu vou arrancar a sua mão. Eu vou acabar com a sua vida, você vai pagar com a sua vida. Beleza. Agora aqui na neutralização, olha o nome, neutralização. Neutralização vem de neutralizar. Cara, eu preciso neutralizar o poder dessa vítima que já está extrapolando, está passando os limites. Então aqui o Estado, ele tira esse poder da vítima e fala, agora deixa com a gente, né? Agora, por exemplo, quando os clássicos aqui já vão entrando, né? A escola clássica, pessoal, são juristas. A grande maioria dos clássicos, dos seus expoentes, dos seus principais autores, eram tudo juristas, juízes, né? Doutores da lei. Então aqui é quando eles falam assim, vítima, para de ficar cometendo crimes também. Camarada furtou ali, beleza, deixa que a gente vai julgar e a gente vai ter todo o processo do processo da pena, o famoso processo penal. Então a gente vai julgar esse camarada através do direito penal e nós vamos cuidar da pena dele através do processo penal. Então, vítima, calma, por isso que fala neutralização, período de neutralizar esse poder da vítima. Ó, eu vou tirar o poder, esse monopólio de poder da vítima, eu vou trazer para o Estado. Agora o Estado que vai tomar conta, é o Estado que vai julgar se ele deve ou não ser preso, se ele deve ou não morrer, se ele deve ou não ficar ali, por exemplo, 30, 20, 40 anos, tá? Agora é o papel, o Estado toma esse papel para si, tá? E vem neutralizar esse poder da vítima, por isso que fala período de neutralização. E nós temos aqui o redescobrimento. O redescobrimento da vítima, ele surge após a Segunda Guerra Mundial, com a revisão do papel da vítima no fenômeno criminoso, é a famosa vitimologia. Então aqui, meus anjos, né? Aqui, nesse redescobrimento, o próprio nome já diz, nós vamos redescobrir. Redescobrir é algo que já existia, nós só estamos redescobrindo, né? É basicamente isso. Agora, nós vamos redescobrir o papel da vítima. Agora ela já começa a ter também, volta a ter um papel importante. Se lá na Idade de Ouro, no olho por olho, dente por dente, a vítima tinha um papel muito importante, importantíssimo, né? Agora, no redescobrimento, ela também surge com um papel muito importantíssimo, né? Por quê? Nós vamos analisar qual foi o comportamento da vítima dentro de um crime, por exemplo. Será que ela foi tão culpada, mais culpada, menos culpada que o criminoso? Por isso que eu falei para vocês que agora já começa a se falar, então, da vitimologia. Nós vamos ter uma aula somente de vitimologia, tá? Mas esse redescobrimento após a Segunda Guerra Mundial, nós temos essa revisão do papel da vítima e tem-se, então, que a vítima tem, sim, um papel importantíssimo dentro de um crime. Belezinha? E o controle social, né? O controle social que nós não vimos ainda, aqui está circulado porque eu esqueci de apagar. Agora eu vou circular de outra cor, né? E o controle social, vou pegar um azulzinho aqui. O que é o controle social para a criminologia, né? Então, constitui-se o quê, pessoal? Um conjunto de mecanismos, né, e sanções sociais que buscam o quê? Submeter os indivíduos às normas de convivência social. É como você pegar, por exemplo, aqui o direito penal, né, o Código de Direito Penal, tá? Aqui estão as leis, e os indivíduos precisam, né, ter práticas, ter atitudes, né, tudo que não vá contra esse código penal, entendeu? Então, tudo que está nesse Código Penal, se você fizer contra, você vai estar cometendo crime. Então, nós precisamos ter o controle da sociedade. Então, através de leis, através das sanções, nós vamos o quê? Controlar. Por isso que fala controle social. Nós vamos controlar a sociedade, porque senão, né, pessoal, vai virar bagunça, cada um vai fazer o que bem entender. Então, é um conjunto de mecanismos e sanções sociais o quê? Que buscam submeter os indivíduos de uma sociedade às normas, ou seja, submetê-los às leis, tá bom? E há dois tipos do quê? De controle, pessoal. Você precisa gravar isso aí. Nós temos aqui o controle social informal e nós temos o controle social formal. Nós vamos começar pelo informal. Quando nós falamos de controle social informal, nós estamos falando de família, de escola, de religião, de profissão, né? Entre outros fatores, tá? Com visão o quê?
preventiva e educacional. Então, quando nós falamos de controle social, pessoal, informal, nós estamos falando de tudo que é base alimentar, né? Tudo que é base alimentar para um camarada sobreviver. Por exemplo, o saneamento básico também é o controle social informal, né? A moradia, a educação, o lazer, você dá um emprego para o indivíduo, né? Um saneamento básico, você dá uma escola, uma religião, né? O camarada ter uma profissão, tudo isso ajuda a inibir o crime, tá? Tudo isso ajuda o camarada a inibir. Obviamente que não é 100%. Às vezes o camarada tem tudo, tem escola, religião, tem o saneamento básico, as pessoas possuem muito dinheiro, mas mesmo assim elas acabam cometendo crimes, né? Acabam cometendo crimes. Mas, tá? Isso aqui é chamado de controle social, vem para ajudar, né, na base elementar do indivíduo para que ele não cometa crimes. E nós temos o controle social formal, né? Que seria o quê? Polícia, Ministério Público, Justiça, Administração Penitenciária, né? Entre outros órgãos também, como por exemplo o Exército, né? O Ministério Público, já falei aqui, as polícias, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, tá? Então aqui, o qual, então, esse controle formal, ele é mais rigoroso, né, que o anterior, ou seja, que o informal, e possui conotação político-criminal. Então aqui, nesse controle social formal, pessoal, tem a ver mais com os órgãos institucionais do governo, né, como policiamento, o Ministério Público, o próprio juiz, então é algo mais engessado. Por isso que fala o controle mais formal, né? Existe uma forma, algo mais, vamos dizer assim, mais sério, mais rigoroso, tá? Então o controle social informal, que você viu comigo anteriormente, ele é mais de boa, mais relax, tem a ver com a base elementar. Escola, igreja, dar uma profissão, saneamento básico, né? Convivência com os amigos, né? E o sistema, e o controle social formal vem de uma forma, algo mais rígido, né? Tem a ver com a polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária federal, polícia federal. Tem a ver também com o Ministério Público, né? Com o juiz, com o próprio Exército. Tudo que vem mecanismos do governo voltado, então, por exemplo, né? Para controlar a própria sociedade. Então, voltando aqui. Então, você viu comigo aqui o controle social informal e o controle social formal. Belezinha? Então, nós vamos falar agora rapidamente sobre a autonomia da criminologia, tá? A criminologia, pessoal, ela é uma ciência, né? A criminologia, ela é uma ciência. A criminologia é uma ciência. Isso aqui cai em prova, ó. Cai em prova, tá? A criminologia, ela é uma ciência, tá? Ela possui autonomia frente ao direito penal. Então, a criminologia, ela não é dependente do direito penal. Ela tem o direito penal também, que ela pode pegar o direito penal para chegar a alguns estudos concretos, mas ela não depende do direito penal. Por isso que ela é uma ciência autônoma. A criminologia é uma ciência autônoma, tá? Mas a criminologia, ela não é independente de outras ciências, né? Ela é interdisciplinar e depende, portanto, de outros saberes. Então, a criminologia por si só, pessoal, ela não vai chegar em lugar nenhum, porque ela precisa de outras ciências para poder chegar em um estudo. Mas veja que ela não é dependente do direito penal, porque ela não precisa somente do direito penal para chegar no estudo concreto. Ela pode pegar a sociologia, a biologia, a própria estatística, né, a criminalística. Então, ela vai se valer de diversas matérias para chegar em um estudo concreto, tá? Então, ela é interdisciplinar, tá? Ela é interdisciplinar, belezinha? Utiliza-se, então, de várias matérias aí para poder chegar em um senso comum para dar uma resposta ao delito, belezinha? Show de bola? Coloquei aqui uma observação para você, tá? Classificar a criminologia como autônoma, tá? Ou seja, uma ciência autônoma, e sim, a criminologia é uma ciência autônoma, significa dizer, pessoal, que ela é uma ciência que ela anda com as próprias pernas, tá? Em contrapartida, se a gente afirmar que ela é independente, a conclusão que chegaria é que ela não depende de nenhuma outra ciência, o que tecnicamente está incorreto. Então, a criminologia, tá? A criminologia, ela é autônoma. Ela tem autonomia. Autônoma, né? Que é diferente de independente. Independente.
tá? A criminologia, pessoal, ela não é independente, tá? Porque ela se vale de diversas outras matérias, tá? Mas ela é autônoma, ela tem a sua autonomia, beleza? Então a criminologia é uma ciência autônoma, mas ela não é independente, porque ela precisa, então, de diversas matérias aí para os seus estudos, tá? Vamos fazer aqui rapidamente algumas questões para você ver tudo então, que a gente falou aqui. Vai ser bem bacana consolidar o assunto que você viu. Vamos lá. Perdão. É correto afirmar que atualmente o objeto, pessoal, da criminologia é dividido em 4 vertentes, a saber, vamos lá, vítima, sim, criminoso, sim, polícia, não, pessoal. Nós estamos falando de vítima, vítima não, né? Vamos pegar aqui, ó, perdão, vamos colocar na sequência, a vítima tá certo, mas vamos colocar na sequência para não ficar perdido. Nós estamos falando do crime, do criminoso, né? Estamos falando da vítima e controle social. Esses são esses são 4 elementos. Você viu polícia comigo? Não viu polícia comigo. Então, alternativa A, não. Aqui, ó, polícia na alternativa B. Tá errado. Não pode, tá? Alternativa C, crime, sim. Criminoso, sim. Vítima, sim. Controle social, sim. Achamos aqui gabarito, letra C. Letra D fala de polícia também, nada a ver. E letra E, Forças Armadas. Forças Armadas não tem nada a ver, né, pessoal? É o crime, criminoso, a vítima e controle social. Esses são os 4 objetos da criminologia, beleza? Próxima. O objeto de estudo da criminologia que mais traduz a função exercida pela polícia judiciária. Professor, quem é a polícia judiciária? É a polícia civil, é a polícia investigativa, tá? Então, dentro dos objetos da criminologia, qual que é o papel da polícia? Ela vai cuidar da vítima? Não. Ela vai cuidar do criminoso, pessoal? Não também, né? Ela vai cuidar do autor do fato, né? Ou seja, o famoso criminoso de novo? Não. Ela vai cuidar do crime? Não. A polícia, ela vai fazer o quê, pessoal? A polícia vem combater o quê? O controle social. Vem combater o controle social? Não. Ela vem para ajudar, né? Ajudar. Opa. Tá aqui, ó. Ajudar no controle social. Então, gabarito, alternativa aí. Então, a polícia judiciária, a famosa polícia civil, ela vem para ajudar, então, no controle social, tá? Próxima. Objetos e métodos, né? Ainda falando sobre objetos e métodos. Olha aqui, ó. Os métodos da criminologia são... Quais são os métodos, pessoal? Você já viu isso comigo, tá? Pessoa do criminoso e a vítima. Esse é o método pessoa do criminoso? Não, né, pessoal? Método empírico e interdisciplinar, show de bola. Aqui, ó, o gabarito, ó. Vamos ver as outras? Método que, ó, o criminoso e o método biológico. Biológico, sim, lembra que a gente falou biológico, sociológico, estava certo, mas o criminoso não, tá? Esse aqui é um objeto da criminologia. O crime e o método sociológico, sociológico, sim, tá? Mas crime não, crime é objeto, não. O controle social também não, controle social não é método, é objeto. Empirismo, sim, tá? Então, gabarito, alternativa B. Belezinha, pessoal? Então aqui finalizamos a nossa aula de hoje, tá? Finalizamos a nossa aula de hoje aqui, então falamos sobre métodos, né, objetos, finalidade da criminologia, tá bom? Vou ficando por aqui e encontro vocês, então, no próximo bloco. Fiquem com Deus e até mais. Espero vocês. Fui!